porque isso que tinha acontecido. E ele todos os dias deixava claro que eu precisava postar nas minhas redes que eu era agressiva, que eu não era uma pessoa controlada e que isso fez ele me afastar dele naquele primeiro momento. Mesmo que tenha tido outras agressões, ele só focava naquela que foi divulgada. E ele queria me mostrar a todo custo que eu era a imagem que ele precisava ter ali agora. Oi, Marcela, boa noite. Eu sou Fernanda Cômora. Boa noite, Fernanda, tudo bem? Tudo bem, Marcela. Marcela, eu sou jornalista, sou apresentadora e no meu decorrer de quase 15 anos de televisão, não me espanta a sua história, porque inúmeras vezes eu já vi mulheres dizendo que foram agredidas, e isso é muito comum, Vilela, e elas se sentirem envergonhadas, elas se sentirem culpadas no momento da agressão e tentar mascarar a situação por algum momento. Eu não estou dizendo que foi isso que aconteceu na história da Marcela, do Dado, do Labella, mas eu já vi essa história se repetindo por inúmeras vezes. No momento ali em que você faz essa exposição do vídeo, né, ou melhor, a sua amiga Rafaela, ela mostra um pedacinho do vídeo, ali em outubro, e diz que começou uma confusão e que ele teria de fato te agredido, e aí depois você mostra nesse vídeo, você chorando e tal, você teria até se afastado dessa sua amiga Rafaela, você dá uma entrevista dizendo que foi um vídeo totalmente fora de contexto. O que mudou de lá, dessa entrevista do Roberto Cabrini, para este momento de agora, onde você resolve expor tudo isso e você inclusive diz que não esperava essa reação do público, onde você, ao invés de vítima, está sendo tratada como se de fato você fosse a culpada? Então, no primeiro momento que tudo foi divulgado, estava na cara que sim, houve agressão. E eu fiquei com medo, vergonha do que poderia acontecer comigo. E foi o que está acontecendo agora. Que eu expus exatamente tudo, porque de primeira eu não entendi o que estava acontecendo. Eu tentei entender que aquilo não foi uma agressão, que aquilo foi uma discussão, mesmo eu estando machucada, mesmo... É muito difícil porque eu nunca passei por uma relação assim. Eu sempre tive relações amorosas, carinhosas, e o início do nosso relacionamento foi assim. E foi mudando, primeiro com as agressões psicológicas e até agressões físicas. E eu tentei acreditar que poderia ter sido somente aquela vez, que ele se descontrolou, que foi um momento de fúria e que ia dar tudo certo, porque é isso que ele disse, que não era que deveria ter acontecido. Só que não aconteceu apenas uma vez, aconteceu mais que uma, mais que duas, mais que três. E chegou um momento que eu não aguentei mais, eu estava vivendo a vida dele. Eu não tinha mais os meus amigos comigo, eu estava vivendo o que ele queria que eu vivesse dentro do mundo dele. E se eu não fizesse o que ele quisesse, eu não servia mais. Porque eu tinha que deixar claro que eu fui agressora, que tudo que aconteceu foi minha culpa. E ele deixava claro todos os dias que era minha culpa, que eu era errada. Ele fez eu duvidar do meu próprio ser, de quem eu realmente sou. Até que chegou um momento que foi novembro, 7 de novembro, que eu falei para ele que eu não aguentava mais, que eu estava sufocada e que eu não ia mais proteger ele, que eu não ia mais continuar com essa mentira,
porque não foi somente a entrevista com o Cabrini, porque a entrevista com o Cabrini não deixou ele como um mocinho da história, o que não agrediu. Piorou a situação. A entrevista deixou mais claro ainda que eu estava mentindo e que sim, eu fui agredida, porque isso que tinha acontecido. E ele, todos os dias, deixava claro que eu precisava postar nas minhas redes que eu era agressiva, que eu não era uma pessoa controlada e que isso fez ele me afastar dele naquele primeiro momento. Mesmo que tenha tido outras agressões, ele só focava naquela que foi divulgada. Mas quando eu decidi que eu não aguentava mais, ele decidiu me expor na internet para ele ser a vítima e eu ser a culpada, eu ser a agressora. E eu fiquei quieta. Eu fiquei quieta acho que um mês praticamente, porque eu fui à delegacia, eu fiz o meu depoimento, eu tive a minha Maria da Penha. E eu fiquei quieta porque eu precisava entender o que estava acontecendo. Porque eu acho que o primeiro momento eu não entendi, eu tive vergonha, eu não aceitava que aquilo estava acontecendo comigo. Como eu ainda estou aceitando, estou ainda tentando entender o que aconteceu. Marcela, Oi. Você falou em uma entrevista que o Dado dizia para você a todo momento que você era a princesinha necessária na vida dele para limpar o nome e a imagem dele. E eu queria te perguntar uma coisa, como mulher, o Dado já tem outros relatos de outras pessoas que sofreram agressão. E quando ele diz para você que você é a princesinha dele, que precisa da tua imagem para limpar a própria imagem, você não desconfiou em momento algum que havia algo errado, já que não foi só uma agressão, né? Eu não sabia nem que tinha sido mais de uma, mas num primeiro momento, quando ele te agride e logo depois ele pede desculpa, ele já afirmando para você, como você disse na entrevista, que ele precisava de você para limpar a imagem? Na verdade, ele nunca me pediu desculpa. Em nenhuma agressão ele me pediu desculpa. Ele sempre me culpou. Ele sempre deixou claro que eu era culpada. E eu conhecia o Dado como amigo durante alguns anos. Então, quando eu comecei a me relacionar com ele, eu estava bem fragilizada, não por relacionamentos, mas por algo bem íntimo meu. E ele deixou claro que ele estava ali para me ajudar a passar por aquele momento. E ele, todo momento, querendo me expor, deixando claro que eu era uma princesa, que eu era isso. E eu falava, gente, eu não sou isso. Não sou essa bonequinha que você pode manipular. Tanto que várias vezes, no começo da relação, ele deixou claro: os jornais estão falando que você não postou nada comigo, só eu te mostro pra internet. Por que você não posta nada comigo? Eu falei, porque a gente está se conhecendo como uma fera, um namoro. Eu te conheço há 10 anos como amigo. Eu não vejo o porquê essa exposição. E desde o primeiro momento, essa exposição me deixou muito, muito afetada, porque eu estava no meio de planos de abrir uma marca, no meio de trabalhos, de uma volta para o Brasil. E ele queria me mostrar a todo custo que eu era a imagem que ele precisava ter ali agora.